acho que o resultado ontem para o Flamengo é excelente, cara. Eu sempre digo aqui, Wallace, o que interessa na altitude é o resultado. É o resultado e, no mínimo, uma das melhores top 3 atuações do Flamengo em altitude, desde que eu me entendo por gente. Tem que ser inteligente, e acho que o time do Jardim foi inteligente pra cacete. Acho que o Flamengo fez um partidaço ontem por diversos motivos e vou citar. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, nação, vamos acompanhar aqui a repercussão da vitória do Mengão em sua estreia aí na Libertadores da América de 2026. Vamos acompanhar aí o que é que o pessoal falou aí, o que é que o pessoal comentou sobre essa partida do Mengão. Olha, uma partida muito difícil, claro que o Cusco não é esse time todo, porém a altitude ali é um jogador a mais para o adversário e o Flamengo superou essa dificuldade. Vamos acompanhar aí, nação, as opiniões, acompanha até o final e deixa o seu comentário, deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos, tamo juntos, vamos ao vídeo. E acho que o resultado ontem para o Flamengo é excelente, cara. Você começar na altitude com esse resultado, com essa vitória, segurando alguns jogadores, né? O Arrascaeta e o Pedro entraram na reta final. Um time muito mais para correr, muito mais para aguentar a parte física. E o Flamengo vence, cara. Vence por 2-0. Foi o que você falou. Acho que para o Flamengo o resultado é o mais importante com relação a qualquer outra coisa. E ontem o Flamengo correu 100 minutos de futebol, algo que, pelo menos para mim, cara, foi muito surpreendente. Eu estava lendo, eu não vi o jogo, mas estava lendo que realmente o Luiz Castro, tô com o Luiz Castro na cabeça, o nosso Leonardo Jardim optou por um time mais físico, né? E que deu muito certo, e eu até achei estranho, Wallace, porque a logística do Flamengo foi diferente. Normalmente você chega poucas horas antes da partida. O Flamengo chegou na véspera, ficou num hotel que parece que os quartos tinham uma aclimatação diferente e tal, um oxigênio, uma máquina de oxigênio lá para ajudar na ambientação, mas surpreendeu, e eu sempre digo aqui, Wallace, o que interessa na altitude é o resultado. É o resultado, e o Flamengo volta com um grande resultado lá de Cusco, porque não é fácil chegar. Sim, eu diria que, acompanhando o Flamengo já há muitos anos, a melhor, ou se não, uma das melhores, no mínimo uma das melhores top 3 atuações do Flamengo em altitude, desde que eu me entendo por gente. Por quê? Sim, o Flamengo realmente foi... Porque o Flamengo conseguiu jogar bola. Eu tenho até alguns dados aqui, Thiago, que ajudam a gente a entender esse panorama. Esse jogo contra o Cusco, essa vitória contra o Cusco, foi o jogo em que o Flamengo mais finalizou, e eu fiz esse levantamento, tá? Manualmente. Deu trabalho, inclusive. Foi o jogo que o Flamengo mais finalizou quando foi jogar acima de 2.500 metros nos últimos 12 anos. Caramba. Desde 2014 para cá. Eu peguei lá, o último jogo foi o jogo contra o Bolívar, lá em 2014. De lá para cá foram 12 partidas. Esse foi o jogo que o Flamengo mais finalizou. Foram 19 finalizações. Foi o jogo em que o Flamengo menos sofreu finalizações do adversário. Foram só 8 finalizações. Nesse histórico aí tem jogos com o adversário finalizando 22, 26, 21 vezes, quando joga contra adversários na altitude, e a gente sabe que eles usam isso a favor deles, chutam de fora da área o tempo inteiro, aproveitam que a bola varia mais, que tem menos resistência. Paquetá tentou, hein? Esse é um outro ponto. Alguns jogadores do Flamengo me pareceram que sentiram um pouco a altitude, porque... E assim, me surpreendeu. Nesse ponto me surpreendeu. O Flamengo fez um bom jogo contra o Cusco. Teve alguns vacilos defensivamente. A gente vai falar aqui do gol anulado, que deveria ou não ter sido anulado, o gol do Cusco, por conta do impedimento. E teve uma falha defensiva grande nesse gol. A gente pode até falar depois também sobre isso. Mas, de maneira geral, foi um jogo bom. Uma estratégia muito boa do Leonardo Jardim. Colocou ali jogadores em campo que têm mais capacidade física. Então, você viu um jogo... Um time titular que tinha Plata, que tinha Bruno Henrique, o próprio Paquetá, que é um cara que tem essa questão física mais apurada, mais forte, consegue cobrir muito campo, corre bastante, se doa bastante pro time. O próprio Emerson Royal também é um lateral que tem muita capacidade física. Então, e eu tô citando aqui os jogadores que entraram por opção, né? Porque, por exemplo, o Everton Araújo também é um cara desse que tem muito físico. Mas o Everton Araújo jogou porque o Flamengo não tinha outro volante para jogar. Pulgar machucado, Jorginho machucado, Saúl não jogou no ano ainda, enfim. E aí o Everton Araújo já jogaria de qualquer maneira. Mas foi um time uma estratégia que foi muito bem pensada para um jogo dessa forma, em altitude, contra um time tecnicamente muito inferior, é verdade. Mas jogo em altitude é sempre contra times inferiores. E a gente sempre tem dificuldade. Dessa vez, ontem, o Flamengo não teve e venceu com certa tranquilidade até. Deu Mengão na Libertadores, 2-0 contra o Cusco fora de casa, uma belíssima estreia do Flamengo na Libertadores, ao contrário do que algumas pessoas podem imaginar.
Não precisa ser espetacular na altitude, você tem que ser efetivo, você tem que manter um padrão de jogo, você tem que ser inteligente, e acho que o time do Jardim foi inteligente pra cacete. Acho que o Flamengo fez um partidaço ontem por diversos motivos e vou citá-los. Primeiro, pela inteligência tática do Flamengo. O Flamengo, em nenhum momento do jogo ontem, ele tentou fazer um erro que muitos clubes brasileiros cometem quando vão jogar na altitude. Uma vez um treinador de futebol me falou isso, lá 10 anos atrás, não me lembro quem que foi, que falou assim pra mim, falou assim, cara, o problema é que a gente não consegue segurar o ímpeto do jogador em atacar inconsequentemente na altitude. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, quando você percebe que o lance de ataque não vai dar em nada, não corra, não vai pra frente todo mundo. Por quê? Porque se você for numa possibilidade pequena de ataque, você vai ter que voltar. E quando você voltar, você não vai de novo, porque você não aguenta a falta de oxigênio. Então, ataque com muita consciência e muita consistência. Quando você tiver a bola, vá em bloco e ataque para definir a jogada. Não fique jogando bola pro ataque no bicão pro cara correr que nem um maluco, o time se adianta, o adversário recupera a bola e você volta. E faz muito sentido, algo que o Flamengo não fez ontem. Quando o Cusco tinha bola, o Flamengo se defendia. Quando o Flamengo saía para a jogada, mesmo se fosse velocidade, o Flamengo saía de forma letal com 3 ou 4 jogadores dando opção para que o Flamengo pudesse chegar de fato ao gol e não dando um bicão para frente, falando, vamos ver o que acontece. Porque ver o que acontece na altitude significa cansar os seus jogadores e não conseguir repor depois da marcação. Então o Flamengo foi extremamente inteligente nesse sentido. São raríssimas as bolas que o Flamengo chutou para ninguém lá para frente ou para um jogador isolado contra 3 zagueiros, que você sabe que não vai dar porra nenhuma. Quando o teu time chegar lá na frente, ele perdeu a bola, volta todo mundo. Então o Flamengo foi muito consciente, o Bruno Henrique foi muito bem ontem, né? O Arrascaeta acabou entrando e sendo decisivo. O Flamengo poderia ter decidido o jogo antes. Ontem é o seguinte, cara, o Flamengo fez uma ótima estreia, não só pelo resultado, mas pela maneira que se comportou, usou bem o elenco, o Jardim, soube fazer direitinho o rodízio ali, porque tem Fla-Flu no final de semana. O Paquetá não fez... Nação, essas foram as opiniões, a repercussão da vitória do Mengão aí nessa estreia na Libertadores de 2026, rumo ao penta do nosso Mengão. Nação, me surpreendeu muito, eu acredito que vocês também, a questão do Flamengo ter superado tão bem a questão da altitude, né, Nação? A altitude, ela sempre complica os clubes aí aqui do futebol brasileiro e os vizinhos também, né? Por que não? Em alguns momentos parecia que o Flamengo estava jogando até no Maracanã. Por que eu estou falando isso? Porque o Flamengo estava fazendo uma certa marcação alta, saindo em contra-ataques, coisas que não é normal de um time fazer em uma altitude onde o Flamengo jogou. E o Flamengo jogou muito bem, Nação. Os destaques, na minha opinião, aí foi Plata, que jogou muito bem, fez uma bela de uma partida. Bruno Henrique também jogou muito bem. Bruno Henrique também foi muito bem na partida, fez o gol, fez o seu gol merecido. Paquetá também foi um dos destaques, buscando o jogo, fazendo aquela proteção de bola que é o forte dele, chutou no gol. É o que o Flamengo precisa fazer em seus jogos, chutar de fora da área. O Flamengo tem poucos jogadores que fazem essa função, né, de tentar o chute de fora da área, que é tão importante no futebol, e o Flamengo não tem, podemos dizer até que não tem esse jogador que chuta, como nos tempos antigos, né, Nação? Jogadores que pegava de fora da praça, como a gente falava antigamente. Hoje a gente tem um Paquetá aí que tá arriscando, pelo menos na altitude, né? Arriscou alguns chutes ali que particularmente eu gostei, e gostei muito. E também tivemos ali o De La Cruz, que também fez uma boa partida. Por que eu falei esses nomes aí, Nação? Porque eu fiz uma enquete aqui no canal, coloquei esses 4 nomes aí, que foram os destaques aí da partida, e quem tá ganhando aí é Bruno Henrique. Bruno Henrique está na frente ali na porcentagem ali das votações. Nação, deixe seu comentário abaixo aí, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo juntos. Saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.